Começa agora na Novo Tempo. Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje. Muito bem, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando aqui na Novo Tempo mais um curso interativo Verdades para Hoje. Você que está aí conosco, seja bem-vindo. Você que está no volante, você que está em casa, dona de casa, você que está trabalhando. Mas é muito importante para a gente ter você a partir de agora aqui conosco nesse curso tão especial que já chegou aí a sua lição número 13. E o tempo passou muito rápido. O tema de hoje: falsos e verdadeiros profetas. Profetas, falsos e verdadeiros. Esse é o título do nosso guia de hoje, da nossa lição, que você pode ter acesso também entrando em contato com a gente para a gente poder enviar para você. É só você mandar aí para a gente ou acessar o site, né? lkt.digital/verdades para hoje. Lá você tem uma plataforma com todos os outros guias e áudios dos programas anteriores para você acompanhar. lkt.digital/verdades para hoje. Se você quiser também enviar para a gente no WhatsApp aqui, envia interativo para que você também tenha acesso a esse material, a gente envia para você, tá bom? Muito obrigado, eu sou o Diógenes Oliveira, um prazer, como eu falei, estar com você. E eu estou aqui, quem já está acompanhando aí pelo canal da Rádio Novo Tempo, no YouTube, já está vendo os nossos convidados de hoje, muito especiais. Ele já é de casa, né? Já é o terceiro programa que ele vem dessa nossa temporada. Sempre nos ajuda bastante. É o pastor Neumício Ferreira. Ele é bacharel em teologia, tem pós em terapia familiar, também tem pós em terapia comunitária e é mestrando em interpretação bíblica. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Olá, amigo Diógenes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, os nossos amigos aí que estão estudando a Bíblia, interagindo conosco. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. E a estreia hoje não podia ser melhor também. Um amigão nosso aí, muito simpático, desde a primeira vez que nós falamos com ele, pastor Ronailson dos Santos Souza. Ele é bacharel em teologia e também aceitou o desafio. Meu amigo, bem-vindo, tudo bem? Olá, Diógenes, bom dia. É uma satisfação estar aqui, né, para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. É uma alegria para a gente poder contribuir aí com o nosso crescimento espiritual, né? Que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje. Muito bem. O pastor Ronailson está em que distrito? Nós estamos em São Brás. São Brás. Belém, São Brás. Gente boa lá, hein? Só tem gente boa. O pastor Neumício, para quem está chegando agora, está em qual distrito? Você mudou aí recentemente? Me mudaram. Eu estou no distrito do Una. Do Una. Do Una. E muita gente lá acompanha a rádio. Um grande abraço aí a todos os nossos irmãos do distrito do Una, de Ananindeua, de Benevides, de Nova Esperança, e aí do Brasil todo, por onde a gente já tem passado. Que legal. Pastor Neumício, você pode começar aí orando pra gente? Vamos sim. Deus querido, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor, pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua Palavra, e neste momento pedimos a Tua bênção para que o Senhor nos oriente através do Divino Espírito Santo, amém, a fim de compreendê-la e também colocá-la em prática em nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, lembrando que você pode mandar sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp aí, 9180101776. Esse é o contato, eu sei que tem muita gente que está chegando, né? O rádio tem esse detalhe, pastor Ronailson, é sempre gente nova chegando ali, mexendo no rádio, aí você gosta, fica com a gente e é bom demais para nós. Então a gente faz com muito carinho esse quadro aqui, esse curso interativo, lembrando que é de graça, e no finalzinho do nosso guia, você vai, na verdade, no finalzinho do nosso curso, né? Você vai ter aí a oportunidade de receber o seu certificado de conclusão. E a gente vai enviar para você com muito carinho, tá? Mas para isso acontecer, você precisa participar do nosso quiz. Em cada lição tem perguntas para você poder responder. E aí você coloca as respostas e na opção número 2 ali, que tem uma segunda página, você também coloca os seus dados para a gente saber quem você é e se você realmente está acompanhando o nosso programa. Bom, vamos começar com um tema, como eu já tinha falado, né? Profetas falsos e verdadeiros.
Eu gostaria aqui de, primeiramente, colocar uma introdução rápida que a Aline que preparou para a gente, e aí a gente já começa de vez aí com as perguntas para vocês responderem. Então vamos lá, a Aline que vai trazer a introdução para a gente. Havia uma profecia antiga que apontava dia 21 de dezembro de 2012 como o dia do fim do mundo. A conclusão chegou por meio de uma interpretação de um calendário maia. Já a ciência prevê o fim da vida na Terra de acordo com a evolução natural do Sol. Segundo David Morrison, cientista da NASA, daqui a quase 5 milhões de anos, o Sol se transformará em um gigante vermelho e vai multiplicar o seu tamanho. Outras pessoas, alegando serem profetas, também fizeram previsões e erraram. O que a Bíblia diz sobre isso? Existe mesmo o dom profético? É possível prever o final do mundo? A Bíblia tem a resposta. No estudo de hoje você vai aprender sobre profetas falsos e verdadeiros. Muito bem, tá aí. Profetas falsos e verdadeiros. Quem é um pouquinho mais de idade como eu, se lembra do ano 2000, né? Muita gente achando que o mundo ia acabar. E muita gente começou a procurar igrejas. Quando também teve aí, sempre teve alguma coisa, né? Algum desastre. Eu já morei em cidades com desastre. Eu via muita gente com medo também procurar a igreja. A minha pergunta é a seguinte: o diabo, ele vai enviar alguém nesses últimos dias para enganar as pessoas? A Bíblia fala sobre esse assunto. Ele vai enviar alguém, pastor Neumício? Não é o Neumício? Não, é o Ronailson. Então vamos lá. Você tá ligado. Eu poderia responder, Não, mas ele vai responder. Você olhou para ele e falou meu nome? Essa pergunta é muito interessante, viu, Diógenes? Porque nós estamos falando especificamente dos últimos dias, né? E Cristo nos deu uma profecia muito especial relacionada aos últimos dias, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ali os discípulos fazem uma pergunta para Jesus a respeito dos eventos que estariam relacionados aos últimos dias. E ali em Mateus 24, Jesus dá vários sinais que a gente fala, que são sinais que estão relacionados ao tempo do fim. E se você ler ali especificamente os versos iniciais, você vai perceber que a preocupação de Jesus é relacionada ao engano. Então ele diz: vede que ninguém vos engane, no capítulo 24. E aí tem um texto muito especial, e aí eu quero destacar aqui o verso 24 de Mateus 24, onde ele fala especificamente dessa questão do engano. Ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, nesse texto, Jesus nos chama a atenção para duas coisas muito específicas. Ele fala dos falsos cristos, que são pessoas que se apresentam como sendo Cristo. Ele vai falar disso versos anteriores, né? Muitos aparecerão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. E aí ele fala relacionado ao falso profeta. Então, o falso Cristo é aquele que se diz ser Cristo. Eu sou Cristo, eu sou o Messias. E o falso profeta é aquele que serve a um Cristo falso. E isso é importante a gente ressaltar, porque todo falso profeta é representante de um Cristo falso. E aqui Cristo está chamando a atenção, de fato, com relação ao engano. Se nós estivermos atentos à palavra profética, saberemos, de fato, definir o que é o falso Cristo, o que é o falso profeta. E é exatamente para isso que nós estamos aqui hoje, né? Para aprendermos um pouco a respeito deste assunto. Perfeito. Eu já vou fazer, então, em cima desse teu link aí, a pergunta para o pastor Neumício, né? Porque a gente percebe muitos falsos cristos e até falsos profetas. Falsos cristos a gente vê muito assim, aparecendo até na mídia, né? Alguns que se apresentam como Jesus Cristo e levam uma grande quantidade de pessoas, né? Mas também a gente vê muitos falsos profetas. E em várias esquinas por aí, eu sou profeta, tal, tive uma visão, uma revelação. A minha pergunta é a seguinte: como é que o nosso ouvinte pode saber quem é profeta de Deus e quem é profeta de Satanás? O tal falso profeta. A Bíblia, ela
nos deu aí alguma orientação ou deixou a gente perdido por aí? Muito bem. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, ali diz que a gente tem que provar esses espíritos, né, ou esses ensinadores, se eles procedem de Deus ou não. Agora, provar como? Marcos 7, do verso 7 a 9, diz que esses ensinadores, eles negligenciam o mandamento de Deus, os falsos profetas. E já o profeta verdadeiro, ele obedece os mandamentos de Deus. E o falso profeta, ele ensina doutrinas humanas e tradições de homens. E já o profeta verdadeiro, não. Ele ensina de acordo com o que está na palavra de Deus. Outro fato interessante é que em Deuteronômio, capítulo 18, de 10 a 12, dizem que também que o verdadeiro profeta, ele não se envolve com feitiçaria, ele não se envolve com a questão da imortalidade da alma, com necromancia, encantamentos, ou seja, ele de fato obedece à palavra de Deus. Então, como que eu distingo o falso do verdadeiro? Mediante a luz da palavra de Deus. Então ele tem que pregar a palavra também. Guardar os mandamentos e pregar a palavra. O que ele ensina tem que estar em conformidade com assim diz o Senhor. Trocando também miúdos, poderia dizer assim, o camarada lá que prega sobre a palavra de Deus, mas ele bate na mulher dele, ele não paga as contas dele, é um 7-1 mesmo, então já fica com o olho bem aberto aí, porque esse aí é desculpa a expressão, pica-fumo, né? Já ouviram falar essa expressão? É porque Gálatas 5 ali, se eu não me engano, do capítulo 20 em diante, diz que o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo até diz assim que contra essas coisas não há lei. Ou seja, a pessoa está em conformidade com a lei, então a lei não vai pegar essa pessoa. Então o homem de Deus, ele procura ser moderado e andar em conformidade com a orientação do Divino Espírito Santo. Perfeito. Pastor Ronailson, eu sei que o pastor aqui, Nilmis, já mostrou pra gente aí muitas informações, mas eu gostaria de, para facilitar mais para o nosso ouvinte, que você desse pra gente algumas características de um profeta verdadeiro, algumas características a mais. Biblicamente falando, dá pra gente identificar também? Então, dá para identificar. Eu estava ouvindo aqui o pastor Nilmis falando e pensei naquela ilustração para você descobrir o dinheiro falso, né? Uhum. Ao descobrir o dinheiro falso, você precisa estudar sobre o dinheiro verdadeiro, quais são as características do dinheiro verdadeiro, e aí você conseguirá identificar o falso. Então, a Bíblia apresenta características do profeta verdadeiro. A gente não fica na escuridão em relação a isso. Por exemplo, em 1 João capítulo 2, verso 4, que é um texto muito interessante, ele diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então, o profeta verdadeiro não pode ser mentiroso. Portanto, ele tem que ser fiel aos mandamentos de Deus, né? Essa seria uma característica. O profeta verdadeiro é aquele que guarda os mandamentos de Deus. E aí, quando você considera o capítulo 4 também, no verso 2 de 1 João, ele vai dizer: nisto conhecerei os espíritos, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, João aqui está atestando para a encarnação. E se nós formos considerar o histórico, né, o contexto histórico, na época de João haviam aqueles que não acreditavam que Jesus tinha de fato encarnado. O Verbo assumiu ali a pessoa de Cristo somente no momento do batismo. E antes dele ser crucificado, é como se o Verbo saísse. Então, João considerou isso como heresia. Então, ele dizia, o verdadeiro profeta precisa confessar que Jesus Cristo veio em carne. Então, essa é uma outra característica. E aí você tem vários outros. No Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 7, Jesus vai falar a respeito dos frutos. Pelos frutos vos conhecereis. E ali nesse contexto, ele está relacionado ao contexto religioso. Uhum. Então, muitos vão aparecer e dizendo que profetizaram em meu nome, que no seu nome fizeram muitos milagres, e o próprio Cristo vai dizer, eu não vos conheço. Então, isso é interessante. Jesus está aplicando o ensino a um contexto de fato religioso. Portanto, a gente precisa ficar atento com relação a isso. Se você considerar Deuteronômio,
ali apresenta uma outra característica do profeta verdadeiro. Ele diz que aquele que é o profeta verdadeiro, as suas palavras devem se cumprir. Então, o verdadeiro profeta, suas palavras não são jogadas ao vento, ela tem um objetivo e elas efetivamente se cumprirão. Um outro texto, que é o texto de Números, diz que o profeta verdadeiro é aquele que fala das palavras que ele ouve de Deus. E aí, portanto, a gente pode utilizar, por exemplo, o profeta Elias, que durante seu ministério, Elias tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que as palavras dele eram as palavras de Deus. Naquele contexto lá da viúva de Sarepta, ela diz assim: eu reconheço que as palavras que saem da tua boca são palavras de Deus. Portanto, essa é uma característica do profeta verdadeiro, né? Suas palavras são, de fato, palavras de Deus. Muito bem, olha, a gente já está vendo aqui que dá para identificar, né? Agora, você que está chegando aí, talvez esteja... Nossa, ele citou tantos textos, como é que eu vou conseguir? Não consegui anotar nenhum. Nós temos o nosso guia de estudos com tudo isso de graça para você. Então é só você mandar aí agora interativo. A gente vai mandar para você o link ali para que você possa acessar todo o conteúdo, que tem os textos todos bonitinhos ali para você ler com calma, né? A gente aqui não conseguiu ler, mas tudo que o pastor falou é realmente o que está lá nos textos da Bíblia. Vamos seguindo agora, pastor Neumício. A gente falou aqui dos profetas falsos, profetas verdadeiros, mas tem uma dúvida que muitas vezes vem na cabeça das pessoas. Mulheres também podem ser chamadas para esse ministério, profetisas, ou a Bíblia só dá valor mesmo aos profetas, no caso homens? Porque na época ali do Antigo Testamento a gente via que a mulher ela era menosprezada, né? Muitas vezes não tinha um valor tão grande. Deus, ele também vê da mesma maneira ou para ele não? Ele também chama mulheres para esse ministério? Na verdade, após a entrada do pecado, foi se criando assim uma mentalidade machista, né? Em que sentido? De deixar a mulher por escanteio e colocá-la como se ela não tivesse o mesmo valor diante de Deus como o homem tem. Tem essa ideia porque ela foi a primeira a ter comido o fruto proibido e tal, então ela recebeu uma praga ali, uma sentença. Mas não é bem assim, porque o homem também desobedeceu. Então ele deveria ter permanecido firme, o homem no sentido assim, o macho. Então quando a gente vai à Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo 15 e 20, ali menciona a profetisa Miriam. Depois, em Juízes 4:4, ele menciona a profetisa Débora. Lucas, capítulo 2, 36, menciona a profetisa Ana. E o mais interessante, quando a gente chega no livro de Atos, capítulo 21, até o capítulo 21, verso 8 e 9, diz que Filipe tinha 4 filhas, e as 4 filhas profetizavam. E o interessante é que enquanto eles estavam conversando ali, chegou um outro profeta, Ágabo. Então perceba, Deus não faz distinção. Tanto que Joel, capítulo 2, e depois chega lá no período Pentecostes, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então Deus, ele usa quem ele quer. Homem, mulher, criança, idosos, adultos, todos que se colocarem à disposição de Deus serão usados por Deus para anunciar o reino eterno. Achei interessante o que você falou aí, né? Deus, ele não procura questão sexual, se é homem ou se é mulher, mas ele procura pessoas dedicadas, né? Isso. Pessoas que realmente se entreguem a ele. Então ele vai usar essa pessoa para o ministério. Muito bem. Olha, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, mas ainda tem muita coisa boa. E ó, você já mandou aí a sua mensagem pra gente, interativo, pro WhatsApp da rádio, para você poder ter acesso ao material? 9180101776. Só quero lembrar a você o seguinte, nós estamos aqui com o nosso guia, tá? À sua disposição. No finalzinho aí do nosso programa, a gente vai abrir o quiz para você poder responder as perguntas do quiz. E aí, olha, eu vou testar para ver se você prestou atenção no pastor Ronailson, prestou atenção no pastor Neumício, porque a gente vai repetir as perguntas ali, não todas, mas as que estão na lição, e você vai poder responder ali, tudo com múltipla escolha, para que você possa ver se você acertou ou não, tá bom? Vamos lá para o intervalo rapidinho e a gente volta já, dando sequência aqui ao nosso estudo de hoje. Eu volto já.
Você está ouvindo Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje. Ler a Bíblia diariamente e aprender a colocar em prática as suas verdades aumenta a nossa intimidade com Deus. Mas como criar esse hábito? Eu sou o pastor Valdeci Júnior e te convido a acompanhar o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias a gente faz uma reflexão de um capítulo da Bíblia e eu te espero no Reavivados por Sua Palavra aqui na Novo Tempo. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Eu consigo pedir o estudo bíblico pelo WhatsApp? Sim, o nosso número é o 12 98244 4449. 12 98244 4449. É só mandar uma mensagem para este número e falar qual estudo bíblico você quer. Nós vamos te responder o mais rápido possível. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Doutor, ela tá acordando. Martina, você me ouve? Sim, doutor, tô ouvindo. Como se sente? Tô um pouco tonta, mas me sinto muito melhor. Parece que a transfusão de sangue foi um sucesso e você já está se recuperando. Que bom termos encontrado um doador a tempo. Em algumas semanas você poderá voltar para casa. Ai, que bom. Graças a Deus. Doe saúde. Doe vida. Doe sangue. Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Meu Deus, eu não aguento mais essa violência, Senhor. Quando essa maldade vai acabar? Todo dia, nós vemos as consequências do pecado neste mundo. Mas de onde veio esse mal? E quando ele vai ter fim? No novo guia de estudo A Cura do Pecado, você tem essas respostas. Peça em novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Voltamos a apresentar Curso Bíblico Interativo, Verdades para Hoje. É isso aí, de volta aqui com o nosso curso interativo Verdades para Hoje. Agradecendo a você aí no YouTube também, no nosso canal. Olha, a gente pede para você ajudar também aí, divulgando, né? Você que tá, eu tô olhando para essa câmera ali, ó, lá de cima. Você que tá assistindo a gente aí, você tem um papel importante. Você precisa compartilhar, curtir e mandar agora para alguém, porque esse horário aí é um horário difícil. O pessoal já comeu muito açaí, tá com aquele sono, né? Esse horário assim das 3h30 é difícil, sábado ainda. Então a gente precisa que você nos ajude, compartilhe, tá? youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Bom, eu estou aqui hoje com dois feras, já vi que eles são muito bons de Bíblia, pastor Nilmício Ferreira e o meu querido pastor, que tive o prazer hoje de primeira vez receber aqui no estúdio, pastor Ronailson. Já vi que ele tira de letra aqui, né? Fala com propriedade e já vou te convocar para outros cursos interativos. Você não vai fugir não, hein? Já tá aqui com a gente, tenho certeza. Já é sócio. Mas vamos seguindo aqui, pastor, porque tem muita pergunta para a gente responder aqui hoje. Inclusive tem duas perguntas bem fortes aqui de ouvintes, tá? Bom, mas você que está aí com a gente, está chegando agora, talvez esteja se perguntando como é que eu faço para participar. Nós temos o nosso contato da rádio, é o 9180101776, para você poder participar, mandar sua pergunta e também ali receber material para você ter acesso, olhar com muito carinho. Aqui no rádio, você sabe, a gente faz muito corrido, né? Mas lá tem os textos para você ler, tudo para você tirar a sua dúvida, para você orar também, tá? O tema de hoje é sobre profecia, profetas falsos e verdadeiros. A gente sabe que tem muito profeta falso, aos montes aí, aos milhões, né? E a gente precisa estar muito atento, porque se a gente não estudar a Bíblia, o pastor Ronailson falou, né? A maneira que você tem para identificar algo falso é conhecendo o verdadeiro dinheiro, né? Se alguém me apresentar uma nota de R$200 aí, talvez eu não vá saber identificar, porque eu nunca peguei uma nota verdadeira. Pastor Nilmício
Já pegou várias, porque ele já é rico. Graças a Deus. Da graça. Mas vamos lá, pergunta agora o pastor Ronaldo vai responder. Pastor, você está na mira aqui. Que promessa Deus fez para os últimos dias? Tá? São duas perguntas. Que promessa Deus fez para os últimos dias? E qual seria uma das características da igreja verdadeira no fim dos tempos? Por favor. Essa pergunta ela é muito importante. E aí eu queria só destacar uma fala que você faz quando você diz assim, nos últimos dias. Então a gente tem um ponto importante aí que é relacionado ao período de tempo, né? Que é nos últimos dias. E essa expressão ela aparece várias vezes na Bíblia. O pastor Neomício, inclusive, fez uma citação de um texto do Antigo Testamento, que foi um texto, inclusive, que o próprio Pedro utilizou lá no livro de Atos, né? Em Atos capítulo 2, versos 16 ao 18, quando ele cita esse texto do Antigo Testamento, e ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, mas como ocorre o que foi dito por intermédio do profeta Joel, ocorrerá nos últimos dias. Então ele faz referência a um período específico da história, os últimos dias. Aí ele diz, nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então a gente tem uma informação na Bíblia relacionada a essa questão dos últimos dias e a questão da profecia, né? Então nos últimos dias haveria essa manifestação profética. E aí quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, verso 17, esse é um texto muito especial, porque ele trata de uma mulher, e essa mulher é um símbolo para a igreja verdadeira. E no verso 17, ele dá duas características muito específicas para esta igreja que é citada no Apocalipse 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência. Aí ele dá as duas características, que são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos nós sabemos quais são. Aqueles registrados em Êxodo capítulo 20, né? Inclusive o que faz menção ao dia de sábado. E aí a segunda característica é o testemunho de Jesus. O próprio João vai dar uma luz sobre essa expressão que ele utiliza lá, né? O testemunho de Jesus, quando ele relata no capítulo 19, verso 10. No finalzinho do verso 10 ele diz, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, nos últimos dias nós temos uma evidência bíblica. Nos últimos dias, Deus utilizaria pessoa específica para que esse dom profético fosse, portanto, utilizado. Então, nós temos uma informação específica para um tempo específico que a Bíblia chama de últimos dias. E aí, nesse período da história, nós teremos o dom profético sendo manifestado no povo de Deus. Muito bem, interessante que enquanto você falava eu pensava, né? Ao mesmo tempo que a Bíblia diz, através de Jesus, lá em Mateus 24, que haveria falsos profetas, Deus também teria uma igreja que teria seu profeta ou seus profetas verdadeiros, né? Para orientar a sua igreja. E aí eu fico pensando em várias igrejas, né? Que existem por aí. Me lembrei da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que, há Novo Tempo, né? É a dona da rádio. A minha pergunta é, a Igreja Adventista, ela também crê no dom de profecia? Quem ela acredita que recebeu esse dom aí no tempo do fim, pastor Neomício? Existe uma passagem bíblica, Apocalipse 3, verso 11, ali diz assim, ó, conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Então, quando a gente vê essa história da Igreja Adventista, né, qual você está mencionando, no ano de 1842, Deus apareceu para um moço chamado Guilherme Foy. Ele era pregador batista. Deus tinha uma mensagem para esse moço e falou, dê a mensagem. Ele não deu a mensagem. E Deus falou, vou passar essa mensagem para outra pessoa. Deus, então, em 1844, passa essa mesma mensagem para Hazen Foss, que era de Portland, Maine. Dê a mensagem. Agora, interessante, Guilherme Foy, ele era uma pessoa de pele clara.
Depois Deus passa essa mensagem para uma pessoa de pele escura. Mas naquela época, nos Estados Unidos, estava havendo um probleminha, a questão da escravatura, tal, a liberdade, libertação dos escravos. Então, as pessoas de pele escura, elas tinham um certo receio de se expor e serem perseguidas. Também não deu a mensagem. E Deus agora vai para uma jovem de 17 anos chamada Ellen Harmon, depois se tornou Ellen White, porque se casou com o pastor Tiago White, e falou para ela, dê a mensagem. Ellen tinha 17 anos, uma saúde bem fragilizada, ela ficou temerosa. E Deus falou, se você não der a mensagem, eu passarei para outra pessoa. Ou seja, Deus me chama, Deus te chama. Se você rejeitar o chamado, ele passa para outro. E quando a gente vai em Hebreus 11, verso 1, diz que Deus falou aos pais pelos profetas nos últimos dias, né? Então, seja, agora, 2 Crônica 2, 20 diz assim, creia no Senhor, segurança, creia nos profetas, prosperidade. Quando você vai a Isaías 8, verso 19 a 20, diz que a lei é o testemunho. O pastor Ronilson já explicou aqui. Que lei é essa? É os 10 mandamentos. Que testemunho é esse? O testemunho de Jesus Cristo. Agora, através do quê? Da profecia. Porque o profeta, ele é um mensageiro de Deus. Ele precisa alçar a voz e falar o que Deus está dizendo. Porque Números 24:16 diz assim, ó, ouve os ditos de Deus e sabe o conhecimento do Todo-Poderoso. E ele prostra-se de olhos abertos. Na maioria das vezes, quando o profeta ele tinha uma visão, ele ficava de olhos abertos. Daniel, né, no capítulo 10, verso 7 em diante, Daniel menciona que ele ficou aqui como morto, sem respirar. E Deuteronômio 18, verso 21 a 22, diz que quando a palavra desse profeta não se cumprir, nós não precisamos nem ter medo dele. Então, Ellen White, ela passou por esse crivo. Ela passou pelo crivo da proposta bíblica de viver em conformidade com a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus e colocar sempre Jesus Cristo em evidência. O profeta não fica em evidência, mas ele coloca Cristo como Salvador, coloca Cristo como ajudador. Muito bem. Pastor Ronailson, eu estava ouvindo ele falar, né? E eu fiquei aqui surpreso, né? Talvez muita gente não saiba disso, né? Mas antes dela ser chamada Ellen White, né? Deus havia chamado 2 outros profetas, né? E o interessante é que esses 2 profetas tiveram a mesma visão que ela teve. Isso demonstra que não foi uma mera coincidência, né? Eu queria que você falasse isso aí pra gente, né? E aí a gente tá falando que o dom de profecia não é só para homens, mas também envolve mulheres. Deus primeiro chama 2 homens, eles não aceitam, e ele pega justamente uma menina, entre aspas, muito frágil para esse ministério. E é um assunto para a gente um pouco difícil, porque a gente sabe que muitos falam que Ellen White é uma falsa profetisa. Talvez você que está me ouvindo aí também já tenha ouvido alguém falar, ou até você pense isso. Ellen White é uma falsa profetisa e tal. Eu queria que o pastor Nailson mostrasse para a gente algumas provas de que Ellen White realmente foi chamada para esse dom profético, dentro daquilo que o pastor Neumício já colocou como características de um profeta verdadeiro. É possível? Então, o pastor Neumício citou um texto, que é o texto de Daniel, que Daniel ali tem uma experiência de uma visão, né? Se você ler ali no capítulo 10, a partir do 7, ele apresenta algumas coisas que acontecem com ele no momento que ele tem essa visão. Então ele diz que contemplou a visão, ficou sem forças, o rosto mudou, ele se desfigurou, e aí as forças saíram dele, ele caiu com o rosto no chão. Então, alguns efeitos da visão. Você percebe que na experiência de Daniel, algumas coisas sobrenaturais aconteceram ao profeta enquanto ele estava tendo aquela experiência da visão. Então, essa é uma característica muito específica. Quando o profeta está nesse processo de visão, coisas sobrenaturais, eventos sobrenaturais acontecem nesse momento.
E aí você pensa, Ellen White passou por essas situações? Vejam, ela passou por todos as provas, a gente pode dizer assim, de um profeta bíblico verdadeiro. Todas as provas. Se nós formos, por exemplo, pegar os escritos que tanto Tiago White deixaram relacionados a essa experiência que ela tinha quando ela estava em visão, eu poderia destacar algumas aqui para a gente, inclusive, fazer um paralelo com essa experiência, por exemplo, do profeta Daniel. Quando Ellen White estava em visão, por exemplo, o ambiente onde ela estava, né, as outras pessoas que estavam presentes sentiam essa presença de Deus ali no momento em que ela estava em visão. Então essa é uma característica dela. Uma segunda característica, sempre que ela entrava em visão, ela era muito comum ela começar com a expressão glória, glória a Deus. Então ela sempre começava mais ou menos assim. Uma terceira característica, no início da visão, acontecia dela sentir uma certa fraqueza e, à medida em que ela estava entrando em visão, ela então sentia uma força sobrenatural vindo sobre ela. Um outro ponto, ela não respirava enquanto estava em visão, mas os seus batimentos cardíacos continuavam iguais. Não havia alteração nos batimentos cardíacos. Outro ponto interessante, ela ficava com os olhos abertos, como se ela estivesse assistindo algo. Porém, a sua percepção sobre o meio onde ela estava, ela não tinha essa percepção. Mesmo de olhos abertos, ela não tinha a percepção do meio onde ela estava. E aí ela ficava em diversas posições, sentada, inclinada. É dito que ela fazia gestos suaves enquanto estava nesse processo de visão, né? Então, essas características do momento em que ela estava em visão nos mostra, portanto, que eventos sobrenaturais aconteciam. Quando ela terminava a visão, quando ela saía daquele processo, ela então dava aquela inspiração profunda e a respiração voltava ao normal. E aí, no final da visão, ela sentia como se tivesse tudo escuro ao seu redor. Então, veja, esses são eventos sobrenaturais que aconteciam com ela no momento em que ela estava realmente em visão. Eu me lembro de ter lido que também ela segurava uma Bíblia muito pesada por muito tempo. Alguém lembra aí? Aproximadamente 8 quilos tinha aquela Bíblia. E aí ela ficava com a mão estendida e ela ficou mais ou menos 1 hora com a mão assim, esticada, a Bíblia aberta na mão dela e ela em visão. E pessoas chegavam perto dela com uma vela, colocava para ver se ela, de fato ela não estava respirando, tentavam mexer no braço dela, não conseguia porque ela estava paralisada. Tem todos esses registros, sim. Eu ouvi falar também que colocavam um espelho, né, para ver se embaçava e não embaçava. Não embaçava. Né? É como se ela estivesse morta. Isso aconteceu com o Daniel, que nós acabamos de ver, e outros profetas. Você disse aí uma Bíblia de cerca de 8 quilos. Eu imagino aí alguém segurando uma Bíblia hoje. Tem quantos gramas uma Bíblia aí? Vai ter meio quilo, no máximo, dependendo da Bíblia. Se ficar 5 minutos já não está aguentando, o braço já dói. Agora você imagina 8 quilos, uma menina praticamente bem frágil como ela, segurar ali, é algo sobrenatural, né? No início, as visões de Ellen White eram bem demoradas. Então, você tinha visões aí de aproximadamente 2, 3 até 4 horas de tempo, né, em que ela ficava em visão. E já no final do seu ministério de aproximadamente 70 anos, as visões vão ficando mais curtas. Mas no início do ministério dela, profético, ela ficava muito tempo realmente. Agora é interessante a gente lembrar que Ellen White, ela não tinha muito estudo, né? E ela era uma menina que tinha levado uma pedrada. Alguns falam que pelo fato de ela ter levado a pedrada ela ficou doida. Mas para uma menina que mal tinha aí um primário, para ter escrito tanta coisa como ela escreveu, que até ouvi falar que muita gente da atualidade olha e diz assim, nossa, mas que sabedoria, coisa com mais de 100 anos, é algo realmente
inspirado por Deus. Mas vamos lá, porque a gente tem perguntas aqui, e quem vai fazer a pergunta agora sobre Ellen White é o nosso ouvinte Antônio. Vamos colocar aqui a pergunta do Antônio. Faz aí, Antônio. Eu sou o Antônio, daqui do bairro Amigo Gabriel. Na internet há muitos comentários negativos a respeito de Ellen G. White. Por que ela é tão atacada? Você poderia explicar? Quem vai responder essa aí é o pastor Neumício, né, pastor? Muito bem. A Bíblia, ela menciona em Efésios, capítulo 4, do verso 11 a 13, que Deus ele deu alguns dons para a igreja. Dentre os dons que Deus deixou para a igreja, ele deixou o dom da profecia, ou de profecia. E quando a gente vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz ali, examinai de tudo, e retenha o que é bom. Então, o que acontece? A internet tem de tudo. Tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. A internet hoje, e principalmente nessa época nossa, tem se falado muito na questão das fake news, ou seja, notícias falsas ou mentirosas. Então, qualquer um pode entrar na internet e vai perceber ali que tem também pessoas falando mal de Maria, falando mal de Buda, falando mal de Maomé, falando mal de igreja A, igreja B. Na verdade, isso aí são pessoas que não têm conhecimento de causa ou de algum assunto. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, né, na verdade, começaram a estudar a Bíblia comigo no ano de 1990, foi estudando, o curso era aquele Encontro com a Vida. Eu tenho esse estudo até hoje guardado. Um estudo excelente de pesquisa bíblica. E fui estudando paulatinamente, assunto a assunto, estudo a estudo, né, lição a lição, e de repente chegou no assunto do espírito de profecia. E aí eu fui visitar a igreja e comecei alguns a falar a senhora White, a senhora White, a senhora White, e eu fiquei pensando, porque eu era católico, eu tinha feito primeiro a Eucaristia. Falei, o católico tem a Nossa Senhora Aparecida, tem a Nossa Senhora das Dores, tem a Nossa Senhora de Fátima. Os adventistas também têm uma santa, Nossa Senhora White. Olha a mentalidade, era a minha mentalidade católica. Aí eu fui estudar, fui ler, fui pesquisar, fui examinar, para ver o seguinte, qual que era a diferença nisso aí. Na época que eu estava no catolicismo, eu adorava Maria, eu adorava Fátima, eu adorava Santa Helena. Então, era uma crença que eu tinha. Quando eu entro em contato com a palavra de Deus, eu percebi que a senhora White não era a senhora White, né? Era a irmã White. E nós não adoramos Ellen White. Ellen White, ela é simplesmente uma mensageira do Senhor. Ela é um dos dons espirituais de Efésios capítulo 4, o verso 11 a 13. Então, assim, por que as pessoas atacam? Na maioria das vezes, as pessoas atacam porque não conhecem. Tem gente que me ataca, não me conhece, fala mal de mim, pensa mal de mim. E tem gente que aqui me ouve pela rádio, também nunca me viu, já fala, gostei, rapaz, de ouvir esse fulano, esse sujeito, esse pastor aí. As pessoas são assim. Só que a Bíblia já dá um conselho para nós. Examinai tudo. 1 Tessalonicenses 5:21. Então eu não posso fazer um mau juízo de quem quer que seja, não importa a religião da pessoa, não importa a genealogia da pessoa, a vida da pessoa, eu não tenho esse direito de julgar ninguém. Eu tenho que passar a conhecer para eu poder ajudar. E eu digo uma coisa, depois que eu passei a entender a questão do espírito de profecia, como diz a Bíblia, e a ler os livros de Ellen White, muita coisa me ajudou na compreensão da palavra de Deus. Por quê? Ellen White não volta para si a mensagem. Ela sempre manda a gente ir para a luz maior. Ela se considera uma luz bem pequenininha. E sempre diz, vai para a luz maior. A luz maior. Qual que é a luz maior? É a palavra de Deus. Muito bem, tá aí explicadinho, né? Eu estava me lembrando aqui, pastor Ronailson, muita gente usa, né, textos que eles acham na internet da Ellen White distorcendo, né? E recentemente, não, muito tempo atrás, alguém tinha me falado assim, tem uns textos da Ellen White aqui que eles trocam palavras lá para dizer que ela falou que ela não falou, né? Então, vá sempre o original, né? Porque nem tudo que está na internet é verdade. Então, pegam textos dela, mudam palavras lá para dizer algo que ela não falou.
E parece que tem um personagem, um camarada que era tipo assim, um inimigo da Ellen White na época dela, um tal de Ken Wright, né? Era um camaradinha que vivia falando mal da Ellen White, mas era um camarada que estava em adultério, em pecado. E aí o pessoal usa muitos textos dele, no livro dele, né? Para atacar a Ellen White. Só que o povo esquece de falar que quando ela morreu, ele foi lá visitá-la e dizer, essa era uma serva de Deus. Essa mostra as coxas de retalho, né? Porque um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. Sim. Então você tem que estudar o todo. Muito bem, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do ouvinte agora, é o Jamie que faz a pergunta, e o pastor Ronaldo agora vai responder para ele. Eu sou o Jamie, moro aqui em Ananindeua. A minha pergunta é, existe alguma diferença entre visão profética e as revelações vistas nas igrejas atuais? Entendeu a pergunta? Entendi. Revelação versus profecia, né? É muito comum nas igrejas ter revelações. Aí revela lá, ó, cuidado, estou vendo que você vai casar com fulano de tal, ou tá tendo isso. Ele quer saber se existe diferença. Jamie, né? Jamie. Oh, Jamie, uma pergunta excelente, viu? Porque essas revelações, elas são muito comuns hoje no meio cristão, de uma forma geral, obviamente. E durante o nosso estudo de hoje, nós falamos muito a respeito dessa questão do dom profético, né? E aí o que acontece? Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que a profecia, o espírito de profecia, é na verdade um dom de Deus. Eu poderia, por exemplo, citar um texto aqui da Bíblia de Paulo, ao 1 Coríntios, quando ele diz no capítulo 13, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Então, profetizar é um dom, assim como outros dons que Paulo apresenta. No capítulo 2, ele também apresenta o dom de profecia relacionado a outros, né? E a outros foi dado o dom de pregar e a outro o dom de profecia. Então, profecia é um dom. Então, Deus é quem concede esse dom. Se você parar para pensar, por exemplo, nos profetas bíblicos, cada um deles foi chamado num período muito específico da história. Então, o chamado deles teve um objetivo, vamos dizer assim. Vamos pensar, por exemplo, em Elias. O profeta Elias foi chamado num período difícil da história do povo de Deus e para que o povo não fosse para total apostasia, Deus chamou o profeta Elias para levantar a verdade de Deus. Isaías do mesmo jeito, o profeta Isaías foi chamado nesse contexto. Então, o dom profético se levanta em um momento muito específico e necessário. Não é algo que acontece a esmo, não é algo que acontece por acaso, não é algo que acontece para engrandecimento de um ser humano ou de outro. Deus levanta pessoas em períodos específicos da história com um objetivo muito específico. E se você olhar, por exemplo, alguns profetas, inclusive tentaram negligenciar a missão, né? Podemos considerar aqui, por exemplo, Jonas, um profeta que foi chamado para uma missão e ele tentou se esquivar. Então, o dom profético, o ministério profético, não é um ministério de exaltação. Deus o chama para uma situação muito específica. Portanto, esses pseudos, e aí eu quero fazer uma consideração relacionada a essa palavra, porque o pseudo é aquele que diz que é, mas não é. E aí a gente leu no comecinho aquele texto de Mateus 24, que diz falso profeta, lá é pseudo, né? Pseudo-profeta ou pseudo-cristo, é alguém que diz ser aquilo que de fato não é. Então esses pseudos-profetas, vale uma reflexão. Qual é o objetivo de tais profetas? Ou qual é o objetivo da sua profecia que você está dando? E aí a gente pode levantar, por exemplo, todas as características que nós demos aqui a respeito dos profetas. Os frutos, a questão da profecia se cumprir, ele guarda os mandamentos, ele é fiel e tal. Então, qual é a diferença simples? A diferença simples. Profecia é um dom. As pseudos-profecias que nós temos hoje não podem ser consideradas um dom de Deus.
Vamos agora, para fechar esse comentário, pensar em Ellen White, que nós falamos agora há pouco. Ela teve sua primeira visão aos 17 anos de idade. Né? Primeira visão dela, lá em 1844. Ela foi profetisa até os 87 anos de idade. Então foram 70 anos de ministério profético. Nesses 70 anos, mais de 2.000 sonhos e visões. Então ela teve um ministério profético. Isaías teve um ministério profético. E os outros profetas tiveram um ministério profético. Os pseudos profetas hoje são profetas de momento. Né? Ele está num contexto de uma programação religiosa e ele, do nada, traz uma profecia. Aí fecho meu comentário com a seguinte reflexão. Qual foi a manifestação sobrenatural que aconteceu? Para ele receber essa profecia, tendo em vista que a gente tem todo um contexto nesse sentido. Então, a profecia bíblica, o contexto profético bíblico é um dom. Os pseudos profetas não podem ser considerados como tais. Perfeito, perfeito. Então, vamos fechar aqui. Pastor Neumir, responde para a gente o que vai acontecer com a igreja que não tem profecia. Bom, eu não vou responder, não. Eu vou deixar a Bíblia responder, né? Então tá. Fica à vontade. Tem até aquele colega nosso lá, se você tem coragem de perguntar, a Bíblia não tem medo de responder, né? Então, Provérbios 29, 18, diz assim, que sem profecia o povo se corrompe, e o que guarda a lei é feliz. O que é profecia? Profecia é a revelação de Deus de tudo que está acontecendo, o que aconteceu, o que irá acontecer. De bom para o povo de Deus. O de ruim não. Nós não vamos pegar o que é ruim, porque as coisas ruins acontecem todo dia. Então, não tendo essa profecia, não tendo essa revelação, não tendo essa orientação, não tendo esse direcionamento, o povo vai se corromper, o povo vai se afastar. E Amós lá, 3:3, diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antes de Deus fazer qualquer coisa, ele vai revelar e dá para a gente a oportunidade de escolha. Outro detalhe, quando a gente vai também, lá em 1 Tessalonicenses 5:20, diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo da nossa vida e não desprezar as profecias. Ou seja, não desprezar as orientações, os conselhos de Deus e nem os alertas, porque a profecia ela serve para nos alertar do que vai acontecer. E Deus propõe para a gente hoje a vida ou a morte, a bênção, a maldição. E ele ainda diz assim, eu proponho que vocês aceitem a vida. Então, o que vai acontecer com uma igreja que não quer seguir a proposta de Deus? Infelizmente, vai entrar numa penumbra, vai cair no erro, entendeu? Perfeito, tá explicado aí, o assunto é muito bom, hein? Dá vontade de ficar mais, mas você tem o guia aí? Não tem? Dá uma olhadinha, estuda, ora a Deus, ele vai te revelar. E eu queria pedir para vocês aí, cada um, não combinei com vocês não, eu sei que tem muita gente que já conhece a Novo Tempo, escuta a Novo Tempo e ouvindo aí sobre Ellen White, ainda ficou na dúvida, será que é verdade que eles disseram? Eu ouvi tanta gente falar mal de Ellen White, já ouvi falar que a Igreja Adventista ela tem as suas doutrinas formadas a partir do que Ellen White fala, que é uma grande verdade, né? Nenhuma doutrina da Igreja Adventista depende de Ellen White. E outra coisa também, que um profeta ele jamais pode contradizer um outro profeta. Profeta verdadeiro, né? O falso vai contradizer sempre. Ellen White não contradiz em nada o que a Bíblia já revelou pra gente. Então, eu queria que vocês dois aí pensassem, cada um, 2 ou 3 livros da Ellen White que foi importante para vocês, para que o nosso ouvinte pudesse ter acesso. Eu lembro a você que todos os livros da Ellen White estão disponíveis na internet, em PDF de graça, para você poder acessar. É claro que aqui no Brasil, nós não temos todos os livros dela traduzidos para o português, mas ela escreveu muita coisa que está na língua inglesa. Quem quiser aí, entende bem inglês, poderá também ter acesso. Então vamos lá. Pastor Neumir, 2 livros
Ellen White que você acha que o ouvinte pode, para começar a estudar? Tá, primeiro eu quero pedir perdão que eu falei Amós 3:3, é Amós 3:7. Tá bom. 3:3 é andarão dois juntos, se não tiverem... Muito bem. O primeiro livro que eu li de Ellen White foi aquele Vida de Jesus. Bom, hein? Vida de Jesus. Depois do Vida de Jesus, eu fui encaminhado para o Desejado de Todas as Nações, porque eu queria saber primeiramente como foi a vida de Jesus, o ministério de Cristo, o seu comportamento, para eu poder tentar copiar o máximo possível. E o segundo livro que depois eu li foi O Grande Conflito, que é um livro que vem mostrando aí várias histórias. Alguns acham ruim, porque ali Deus revelou mesmo e acaba pegando pesado algumas histórias. E depois tem, né? Você só pediu 2, né? Só Vida de Jesus, já dei 3. Mas aí você já pegou, o pastor já ia dar esse Grande Conflito, eu acho, porque foi o livro que a gente distribuiu aí, que na verdade não é nem o livro completo dela. É um resumo do resumo, né? Ele citou 3. Quais são os teus 3 aí, pastor Neilson? Pois é, ele... Pastor Neilson fez uma lista boa aí, né? Uma lista muito boa. Todos os livros de Ellen White são livros muito bons, né? Que tem o seu lugar específico, né? Um dos livros que o pastor Neilson citou, eu quero fazer menção também, que é O Grande Conflito, né? Você que recebeu, querido amigo ouvinte, que recebeu um livro, O Grande Conflito, faça uso desse livro, leia, tire um momento específico para você ler, e você... eu vou dizer o que eu disse para muitas pessoas que eu entreguei esse livro: a vida de vocês não será a mesma depois da leitura desse livro. E um outro livro que eu gostaria de deixar, que é um livro pequenininho, fininho, mas que tem uma mensagem extraordinária, que é o livro Caminho a Cristo. Para você que quer começar uma leitura sobre os livros de Ellen White, Caminho a Cristo é uma excelente opção. Esse é o livro que o pastor Alejandro Bulhão mais gostava de ler, né? De Ellen White. Amigos, tá aí. O que a gente podia fazer, a gente fez. É mostrar para você que nem tudo que se fala por aí é verdade, né? E Ellen White realmente foi uma pessoa muito dedicada a Deus, sofreu muito. Os profetas de Deus sempre sofreram muito. E com ela não foi diferente, né, pastor? Sofreu muito, abriu mão de muita coisa para obedecer à vontade de Deus. E que você também possa obedecer à vontade de Deus, eu queria já convidar aqui os pastores para cada um, 30 segundos, tá? O nosso tempo aqui estourou. Deixar sua mensagem final e aí o pastor já ora para a gente poder encerrar. Pastor Ronaldo, ora. Muito bem. Ellen White, ela escreveu cerca de 60 livros, mais de 100 mil páginas, 25 milhões de palavras, mais de 2.000 sonhos e visões, 4.600 artigos, traduzida em mais de 126 línguas. E os escritos dela está em harmonia com a Bíblia. Então, eu faço das palavras do pastor Ronilson as minhas também. Leiam os livros. Não acredite em tudo que fale para você. Pesquise. Por isso que Jesus falou, examine as Escrituras. Examine. Deus deu inteligência para cada um de nós, para nós buscarmos a sabedoria do alto. Muito bem. Ronilson. Nessas últimas palavras, eu queria apenas fazer menção, inclusive, ao que você mesmo já mencionou relacionado a Ellen White e a Igreja Adventista. Nenhuma das nossas 28 crenças fundamentais tem base no que Ellen White escreveu. Nenhuma delas. Então, significa que Ellen White tem o seu lugar, obviamente, mas as crenças fundamentais da igreja são baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus. O segundo ponto é que, ao estudar a história de Ellen White, tem uma característica muito específica. As visões que ela recebia sempre vinham para confirmar algo que eles já tinham estudado na palavra. Um exemplo é com relação à guarda do sábado. Quando Ellen White recebeu a visão sobre o sábado, já há alguns meses ela e o esposo já guardavam o sábado. Então as visões apenas confirmavam o que de fato eles já tinham evidenciado na palavra de Deus. Portanto, isso é de fato algo que nos leva a considerar que as visões que elas recebiam de fato eram do céu, porque confirmavam o que a Bíblia já apresentava a eles. Muito bem. Ora então para a gente terminar. Vamos orar então. Nós te louvamos, ó Deus bendito,
porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Nossa oração neste momento é que o Senhor continue, Pai, nos abençoando o nosso querido amigo ouvinte que está ligadinho conosco nesse momento. Amém. Que ao entrarmos em contato com a tua palavra, nós ouçamos sim a tua voz falando ao nosso coração. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastores. Foi um prazer tê-los aqui. E lembro a você que na semana que vem estaremos aqui de volta, lição de número 14. O tema é os 4 T's da fidelidade. Que negócio é esse de T's? Você vai saber semana que vem. Fica com Deus, Deus te abençoe. E até lá. Tchau. Você ouviu Curso Bíblico Interativo Verdades para Hoje.